Bom, eu estou participando de um curso muito interessante que o Wilson Azevedo tem promovido sobre a escola invertida. São vários educadores brasileiros que tiveram contato com o professor americano Bergman, que fez John Bergman, e ele fez um livro sobre a escola invertida. E a ideia da escola invertida é que o aluno passa a receber o material didático ou o, entre aspas, conteúdo fora da sala de aula e vem para a sala de aula já imbuído ou já imerso naquele conteúdo que hoje o professor coloca na sala e ele tem que esperar o professor dizer. Então, seria a princípio um adiantamento do conteúdo e a partir daí você teria a possibilidade de ter essa informação antes e ganharia esse tempo e discussão na sala de aula, enriquecendo o espaço de encontro na sala de aula. Então existem várias iniciativas que estão sendo feitas e o pessoal tem discutido e o Wilson, nesse curso é muito interessante, foram 3 semanas. A primeira semana nós conversamos por e-mail e pelo Facebook, num grupo, os participantes, depois uma semana trocando informações com o professor Bergman através de um tradutor que traduzia do português para o inglês as perguntas e as respostas do inglês para o português, do português para o inglês e inglês para o português. E a gente então teve aí um contato muito grande sobre tudo isso, e o Wilson todo dia de manhã ele coloca um vídeo na internet e a gente ouve, a gente discute, e agora a gente começa a ouvir um vídeo. Eu ouvi o vídeo dele agora e estou caminhando e senti necessidade de responder, porque estava se falando de que por trás dessa mudança da escola invertida, na verdade nós estamos fazendo uma mudança muito maior da escola. E aí falou da Escola da Ponte, que é uma escola alternativa e em Portugal, que tem todo um modelo de educação diferenciado. Então, o que eu queria falar, e aí são temas muito relevantes para mim, porque justamente esse é o tema central do que eu tenho estudado, do que eu tenho trabalhado esse longo tempo, que é em relação à inovação radical e à inovação radical colaborativa e de introdução de novos modelos nas organizações de, digamos, comunicação e tomada de decisão e de como a gente vai lidar com esse novo momento. Porque aí a pergunta que eu me faço é a seguinte: por que nós estamos hoje falando de novo, recuperando a discussão da educação? Porque isso vem do que, e isso aparece em vários lugares. Por que a sala de aula invertida hoje ganha esse espaço todo? Por que a gente está falando isso? Quer dizer, então é isso que me interessa discutir, porque eu acho que quando a gente trabalha com inovação radical, e eu tenho trabalhado com isso já aqui mesmo na prefeitura e já em alguns clientes desde o ano passado, que eu assumi o trabalho da inovação radical. Quando você trabalha com a inovação radical, diferente da incremental, a inovação incremental, você trabalha com os seus sentimentos. Você observa determinadas situações e aquelas situações que você observa, você tem condição de dizer: não, isso não está sendo bem feito, eu vou fazer de forma diferente. Essa máquina de café, ela tem um problema nesse copo de plástico, vamos trocar por um copo de papel. Ou a maneira que a gente tem feito esse tipo de processo não está sendo da melhor maneira, vamos fazer de uma outra maneira. Então a inovação incremental, que é, digamos assim, a primeira ideia da sala de aula invertida, de você fazer uma modificação pequena no modelo da sala de aula, é uma coisa que você parte do seu sentimento, das suas observações.
Quando a gente parte para a inovação radical, a gente trabalha com um conjunto de outras demandas do ser humano, porque a inovação incremental, ela trabalha basicamente no sentimento e numa baixa taxa de abstração, porque você observa e você tem condição, através da observação, de fazer uma alteração num processo existente. A inovação radical, ela vai trabalhar num processo ela vai criar um processo inexistente. Ela vai ter que fazer um trabalho de uma coisa que não existe, que você tem que criar primeiro uma abstração, um cenário na sua mente, e você, a partir desse cenário, você vai introduzir uma inovação radical que muda a maneira que você está trabalhando hoje radicalmente, de uma forma grande, de uma forma profunda. E aí nós temos um desafio, uma dificuldade muito grande, porque a gente está, dentro do meu estudo, vivendo uma passagem de o que eu chamo de pêndulo cognitivo, que é um pêndulo que tende a ir para uma contração e uma expansão. A contração é o momento em que você tem a consolidação de um determinado ambiente cognitivo, em que você concentra as ideias, que é o que nós estamos saindo hoje, com a chegada do rádio e da televisão, que fez com que, e da mídia e dos jornais de grande circulação, né, que fez uma modelagem dos três setores que a gente tem de tomada de decisão na sociedade, que é o ensino, o setor produtivo e o setor midiático. Esses três setores, eles precisam ter uma sinergia entre os três, e a partir daí você precisa... e esses três modelos são modelados pela tecnologia cognitiva hegemônica, que foi o nosso caso, né? O papel, no primeiro momento, né? A escrita, o papel, manuscrito impresso, e depois um subproduto disso, que foi o modelo das mídias eletrônicas. Então, nós vivemos hoje uma passagem, e isso é cíclico, né? Da gente o nosso pêndulo, ele está saindo dessa concentração e indo para uma descontração, ou uma desconcentração, ou melhor, uma expansão desse ambiente cognitivo, um descontrole das ideias. A partir daí, o que nós temos? A partir daí a gente começa, inicialmente pela sociedade, digamos assim, no meio dessas três organizações, desses modelos de organização midiático, do ensino e produtivo, você tem no meio desse processo a sociedade como um todo, que é a primeira que começa a utilizar uma nova mídia, como foi o caso do papel impresso a partir de 1450, como é hoje, com a chegada das mídias sociais e a possibilidade das pessoas criarem o seu próprio canal de informação e comunicação que descontrola as ideias. Então, a partir daí, a gente identifica um descontrole das ideias na sociedade e identifica, a partir daí, um desequilíbrio das três forças que precisam estar harmonicamente funcionando, e elas passam a começar a ter um desequilíbrio, e vem exatamente da sociedade e principalmente do jovem, que vai para a escola, já dentro, né, ele vive fora da escola, um ambiente novo de comunicação e informação, que eu chamo um ambiente de produção de verdades. E esse ambiente de produção de verdades, ele já não está sendo feito no modelo tradicional que a gente está acostumado, e isso faz com que todas as organizações, e aí a gente não está falando só da escola, porque a gente, quando fala da escola invertida, hoje nós estamos falando da produção invertida, nós estamos falando do modelo em que você vai desenvolver a colaboração com os consumidores. A gente fala isso na política, que a gente quer a colaboração
com o cidadão. Então a gente começa a ver que todas as organizações começam a entrar numa crise, porque o modelo de construção da verdade das organizações é o modelo que foi construído no passado, dentro de um ambiente cognitivo que está mudando. Então, por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a gente tem que entender que quando a gente fala de sala de aula invertida, na verdade nós estamos tentando fazer um reequilíbrio muito grande na sociedade, da construção de um novo modelo de sociedade em que a escola e o setor de ensino, de aprendizagem educativo todo está envolvido, e os outros também, que é a passagem de um ambiente fechado para um ambiente aberto, um ambiente diferente, que a gente não sabe exatamente como é que ele vai se dar na prática, mas a gente tem aí uma tendência muito forte de perceber que ele é, na verdade, um momento, e aí que eu gostaria de colocar isso, né? O cerne dessa discussão, o centro dessa discussão é uma nova maneira de construção da verdade, e é isso que vai ser demandado no setor produtivo e no setor midiático e na sociedade como um todo nos próximos anos, nas próximas décadas, que é um modelo novo de construção da verdade, que não vem mais de um centro para as pontas, e ele vem sendo construído em função dos canais interativos, né, das pontas para o meio, dos meios para as pontas, e vai sendo construído a partir da capacitação de determinadas pessoas que estão nesse canal, né, de ter coisas interessantes a contribuir, e eles então passam naquele momento a ter uma relevância no canal. Então essa problemática que eu queria trazer para dizer isso, que a gente tem que entender quando a gente vai trabalhar com inovação radical, a gente tem que entender qual é, para onde a gente está falando da nossa radicalidade, porque a gente tem que apontar um caminho, porque a radicalidade ela trabalha numa abstração, e aí a partir daí você precisa construir um cenário, porque você pode começar um projeto de inovação radical e esse projeto não ter sustentabilidade. Então você precisa fazer, para fazer a inovação radical, você precisa fazer uma mudança da maneira da gente, a gente tem que aprofundar o cenário para ter um pouco mais de segurança. E o modelo também de preparação, eu tenho vivido isso, já dentro de um laboratório de inovação colaborativa digital aqui no Rio de Janeiro, a preparação da pessoa que vai ser responsável, que vai trabalhar dentro desses laboratórios, ela tem que ser uma preparação completamente diferente, porque você tem que trabalhar duas coisas importantes. Uma primeira importância, um compromisso pessoal com um projeto, que eu chamo de utopia pessoal. A pessoa tem que sair de uma posição passiva em relação à sociedade e caminhar para um existencialismo, digamos assim, à la Sartre, né, em que você se compromete, independente das situações todas, com um projeto, e esse projeto é um projeto difícil, porque vai ser muita resistência, então a pessoa tem que ter um compromisso dela com ela mesma, né? E a segunda coisa é o trabalho aí um pouco mais epistemológico de construção da verdade, em que você tem que ter uma taxa de abstração muito maior dessas pessoas, porque ela precisa pensar o cenário, ela precisa ver o que as pessoas não conseguem ver, ela precisa olhar para frente de uma maneira diferenciada e não como a gente está acostumado hoje, com o sentimento, com as emoções, com as observações, com os sentidos. Bom, então é um pouco isso que eu queria falar, ouvindo o Wilson, refletindo aqui, para dizer que a gente precisa entender o contexto geral de expansão, de descontrole das ideias, e de que esse processo agora da escola não é um processo mais isolado, como foi da Escola da Ponte, porque a Escola da Ponte ela significou um projeto ideológico no mundo que estava tecnologicamente concentrado. E agora nós temos, com a Escola Invertida, um projeto ideológico num mundo tecnologicamente desconcentrado. Então a Escola da Ponte ela foi uma vanguarda ideológica mais na frente, como foi o Paulo Freire, como foi o Ricardo Semler quando ele propôs gestão participativa nas empresas, só que eles estavam antecipando esse período e agora a gente tem, inapelavelmente, um aparelho de construção da verdade, tecnologicamente falando,
de descontrole das ideias. E a partir daí a gente começa a ter uma mudança, e eu vou dizer uma palavra forte, uma mudança obrigatória na sociedade, porque nós somos uma tecnoespécie, e essa tecnoespécie, quando muda a maneira de construir a verdade, toda a sociedade, toda a espécie, a gente muda a nossa governança, e aí no final a gente vai entender que a gente tem 7 bilhões de pessoas, e o modelo que a gente tem hoje de construção da verdade, ele está obsoleto, ele não resolve mais a complexidade que a gente tem. Bom, é isso. Só para complementar, o vídeo ficou longo, mas eu acho que pode contribuir com essa discussão. Muito obrigado.